Boa noite. Eu postei vários vídeos sobre Gestalt terapia, fazendo a ligação da psicologia da Gestalt com a Gestalt terapia, fazendo a ligação da fenomenologia, da teoria humanística, do existencialismo. Eu postei vários vídeos e eu falei um pouquinho da psicologia da Gestalt, dos princípios, né, da psicologia da Gestalt, as leis da Gestalt, utilizadas na clínica, e eu vou encerrar só falando um pouquinho, que foi um dos vídeos que eu comecei em sala de aula com vocês, vou encerrar com eles, falando um pouquinho das leis da psicologia da Gestalt, que a gente utiliza também na Gestalt terapia, a lei do fechamento, a pregnância, todas elas são utilizadas na clínica. Então são alguns conceitos bastante utilizados na clínica também. E vou mostrar um pouquinho, porque eu não sei se todos tiveram acesso ao material, foi logo que começou a quarentena, mas acho que a maioria de vocês já tem esse material. Nós falamos da lei da pregnância na clínica, nós falamos da lei do fechamento na clínica, a gente pode pensar também na questão da segregação, da continuidade, e pensar isso ligado aos assuntos clínicos também. Mas vou falar basicamente aqui, por onde nós começamos lá em sala de aula, quais são essas leis, né, as leis básicas da teoria da Gestalt, que é a lei da pregnância, a lei da semelhança, da proximidade, da continuidade, lei do fechamento, a unificação e a segregação. Esses princípios, essas leis básicas da Gestalt, não são usadas apenas na Gestalt terapia, não é utilizada apenas na psicologia da Gestalt, ela é utilizada por várias áreas. Esses conhecimentos da psicologia, da teoria da Gestalt, é utilizado em outras áreas também, né, como na arquitetura, como no jornalismo, quando nós vemos aqueles logotipos, né, da Globo, do Carrefour, que vocês viram em sala de aula, FedEx. Então, todos esses logotipos, emblemas, nas revistas nós vimos, né, quando nós pegamos alguns noticiários, nós vimos que esporte é verde, notícias sobre entretenimento vem laranja. Então, a gente vai ver aí algumas leis da Gestalt sendo aplicadas na apresentação de uma revista de turismo, na apresentação de uma revista de moda, na apresentação de um jornal na TV. A gente vê que eles separam por cores aquilo que eles querem dar ênfase, coisas que eles querem dar uma segregação, né, separar. Então, eles separam às vezes por cor, separam por formato, por textura. Então, é utilizada na mídia, no marketing, na arquitetura, e nas artes, né? Os artistas exploram muito isso. Tem vários artistas pensando nessa questão da percepção, né? Tem artistas que pintam quadros que você olha, se você não sabe identificar se a pessoa está subindo, se está descendo uma escada. Escher acaba fazendo muito isso, né? Desenvolvendo muito essa questão da percepção nas suas obras, e vários artistas. Então, a psicologia da Gestalt, a teoria da Gestalt, ela é utilizada não só pela Gestalt terapia, que a gente já viu a aplicação dela na terapia, mas também ela é utilizada por outras áreas, arquitetura, marketing, jornalismo, e outras áreas, enfim, né, que se acabam se utilizando desses conhecimentos. Então, vamos começar pela pregnância, a lei da pregnância, tá? Então, a primeira lei, a lei da pregnância, nós vamos ver aqui, nós vemos aqui a principal, né? Então, nós temos essa figura que vocês estão vendo aí no vídeo. O que ela diz? Quanto mais, olha, não sei se dá para vocês verem a figura, quanto mais evidente, né, for a forma do objeto, quanto mais intuitivo e fácil a compreensão. Então, a leitura, e quanto maior será o grau de pregnância, nos apropriamos das formas mais simples, sempre vamos, né, nos apropriar sempre das formas mais simples, antes da gente assimilar uma forma
mais complexa, né? Uma mais complicada. Então, a lei da pregnância é uma lei da simplicidade. Olha aqui, essa daqui é uma figura que representa a lei da pregnância. Ou lei da pregnância da forma, ou lei, né, da boa forma, né? Tem várias interpretações aí, porque não tem uma tradução para o português, né? Uma palavra também sem tradução. Então, o nosso cérebro tende a agrupar o que combina, né? É uma das principais leis da Gestalt. A gente vai ver isso em símbolos, né? O símbolo da FedEx, nos logos. É a lei da simplicidade. A gente percebe mais, né? Nosso cérebro percebe mais essas formas mais simples. Então, nós tendemos a apropriarmos das formas mais simples antes de nos apropriarmos das formas mais complexas. Identificamos então aqui vários círculos, né? Sempre um conjunto de círculos, identificamos vários círculos antes do objeto. Então, quanto mais evidente for a forma do objeto, quanto mais intuitivo e fácil a compreensão, também vai ser a leitura e maior o grau de pregnância. A segunda lei que nós temos é a lei da semelhança. Vocês estão vendo aqui vários círculos e quadradinhos, né? Então, nós temos aqui vários círculos. Essa lei diz que objetos similares, eles se agrupam, né? Então, nós temos aqui, eles vão se agrupar entre si. É visto como um grupo, né? Vocês vão ver, vocês não estão percebendo individualmente, vocês estão percebendo fileirinhas de quadrados e bolinhas, né? Tende a juntar o que é parecido. O nosso cérebro ele vai tender a juntar tudo que é parecido. Então, a gente vai associar a uma linha horizontal, onde tem quadrados e círculos e se intercalam. A gente vai falar isso, né? Então, nós temos aí, é isso que os noticiários fazem, né? A gente acaba agrupando. Então, quando vocês veem uma notícia lá na Globo, vocês percebem que na Globo, tudo que é cor verde é esporte, né? Tudo que é vermelho diz respeito à notícia do dia a dia. De repente você pega uma notícia lá, novelas, entretenimentos, eles colocam numa cor laranja. Por quê? Para dar esse destaque. Como aqui também tem esse destaque aqui na cor laranja. É a lei da semelhança. Estou formando um triângulo aí, porque não está formando um triângulo, mas só como ele está em destaque, a gente vai identificar como se fosse um triângulo. Então, aqui é a lei da semelhança. Temos a outra lei, que seria a lei da proximidade. Da proximidade. Então, são elementos próximos uns dos outros que tendem a se agruparem e eles são percebidos também como um todo, ou unidade dentro de um todo. Então, você vê aí uma linha, né, com triângulos, formando triângulos, tem linha formando retângulo, quadrado. Mesmo sendo bolinhas, vocês vão identificar isso aqui como um triângulo. Mesmo sendo bolinhas, vocês vão identificar isso aqui como um retângulo, aqui como um retângulo, né? Mas são várias bolinhas. Então, a lei da proximidade, o nosso cérebro, ele agrupa naturalmente, né, os elementos mais próximos e as unidades distintas. Os elementos parecem que estão mais próximos e unificados, quanto menor for, né, quanto mais próximo for um do outro. Quanto mais próxima essa bolinha tiver uma da outra, mais eu vou identificar como unificado. Então, aqui é a lei da proximidade. São elementos próximos uns dos outros que se agrupam e são percebidos como um todo. Unidade, né? São unidades dentro de um todo. Nosso cérebro vai ver isso daí. A quarta lei é a lei da continuidade. Olha, dá a impressão que há uma continuidade, né? Dá a impressão que ele vai para cá, dá a impressão que vem para cá. Então, nós vemos isso aqui, olha, praticamente, né?
nós não vemos esses pontinhos, essas bolinhas. Então aqui, olha, a gente tende a dar um acabamento para a figura, né? Mesmo sendo bolinhas, a gente vai tender a dar um acabamento para a figura. Então essa é a lei da continuidade. A lei da continuidade, ela vai defender que os pontos se associam, formando linhas retas ou curvas, ou linhas retas ou curvas, né? Então, ela, em vez, né, da gente ver linhas e ângulos separados por linhas, a gente vê tudo como um só. Então, acontece quando esses elementos eles estão próximos, né, e eles vão nos dar essa impressão, né, de seguir uma determinada direção, porque dá a impressão que ele está seguindo nessa direção, né? Então, quando os elementos estão próximos, eles dão essa impressão para a gente que eles estão seguindo numa determinada direção. Quando existe uma repetição, né, ordenada desses elementos, então a gente vê isso muito, acontece isso em alguns sites, por exemplo, de filmes, que ele já coloca lá aquela repetiçãozinha lá, né, os quadradinhos, assista, né, um filme a seguir, né, ele já te dá uma sugestão. Então a gente tende a dar esse acabamento aí, ver linhas em vez de pontos. Lei da continuidade. Essa lei nós falamos na terapia da Gestalt, né, situações mal acabadas dentro da clínica também a gente tem que dar um fechamento. E aqui, olha, mesmo não estando fechado o triângulo, vocês vão identificar um triângulo, mesmo não estando fechado aqui, vocês vão identificar esse quadrado. Então a lei do fechamento, ela diz que vários objetos agrupados são vistos como inteiros, né, tendendo a ignorar os buracos. A gente tende a ignorar esses buracos e os contornos, né, aqui. Então a gente tende a ignorar os buracos e completar. Nós vamos completar os contornos com linhas. Então não há quadrados e círculos completos. Mesmo assim, nosso cérebro ignora a informação contraditória e preenche as informações incompletas para formar imagens que são mais familiares, né? Seria o triângulo, o retângulo, o quadrado, as bolinhas aqui. Então, o fechamento, essa é uma das leis. A outra lei é a sexta, né? São 7, vou falar da última, a unificação. É a lei da unificação aqui. Novamente a gente pode ver essa lei aqui, olha, o bonequinho de Johnny Walker, o ursinho também não está completado. E a gente vai tender, né, a gente observamos aí o quadrado grande unificado, são vários quadradinhos, mas a gente percebe o quadrado, né, pela lei da unificação, tendemos a observar um quadrado grande aí unificado. Preenchemos os espaços instintivamente também. E depois, né, depois que observamos que, na verdade, existe um formato de vários quadradinhos pequenos, expostos de tal forma que dão a sensação de um quadrado grande. Então, ele vai se relacionar com algum elemento que o unifica, né? Tende a perceber as regras uniformes e ligada, ela unifica numa única unidade. Então, acontece quando existem elementos iguais ou semelhantes, que são distribuídos de uma forma coerência, né, com coerência e harmonia, de forma harmônica, são os princípios básicos da unificação. Normalmente, esses princípios da unificação, eles vêm juntos com os princípios da proximidade e da semelhança, né? Então, eles tendem a caminhar juntos, tá? Essa lei da unificação. Da unidade, aqui nós temos os bonequinhos também, cada unidade é um único elemento e se encerra em si mesmo. Os conjuntos são percebidos, constituem um todo, mesmo faltando pedaços, eu percebo que isso aqui é um urso, eu percebo que isso aqui é um homem com uma bengala, né? A conexão vai relacionar com algum elemento que unifica. O cavaleiro com cartola está unificado, preenchemos os espaços instintivamente, mesmo faltando espaço, a nossa mente preenche instintivamente esses espaços. E a última lei, a lei da segregação, né? A gente vê bastante esse símbolo aqui, tem algumas pessoas que vê as duas setinhas, tem gente que vê aqui, olha,
uma carinha feliz, né, de cabeça para baixo aqui, outras pessoas veem um ET quando está de ponta cabeça, outras pessoas veem apenas os espaços em branco, que é o símbolo C aqui do Carrefour. Né? Cada um vai interpretar de uma certa forma. Então, a lei da segregação, ela trata da capacidade perceptiva de separar, identificar, destacar essas unidades num todo. Nós sempre tendemos a interpretar essa imagem, né, como sendo às vezes duas setas, né, no sentido contrário. Mas tem gente que interpreta como uma carinha feliz, se ela está de cabeça para baixo, se ela está em pé, ou um ET de gorrinho. Então, a Gestalt, na prática, ela vai pegar esses espaços negativos, brancos, e se vê como se fosse um C aqui nesses espaços aqui em branco. Então, ela diz respeito à nossa capacidade perceptiva, de evidenciar, de destacar, de separar uma ou mais unidades na composição. Essa segregação pode ser feita por diversos elementos também. Pode ser visual, né? Ela pode ser um elemento de sombra, de texturas também. Então, nós vimos várias aí das leis da Gestalt. Aqui, novamente, mais alguns exemplos da lei da proximidade, da lei da segregação. Aqui, olha, uma pessoa vê um homem, outra vê uma floresta, aqui as pessoas vê esses círculos de flores, aqui tem o rosto da mulher. Então, nós temos vários elementos aí da Gestalt para ser. E é isso, tá? Eu só mostrei isso daí. Foi uma das primeiras aulas que eu dei para vocês em sala de aula, foi sobre as leis da Gestalt. O que eu queria que vocês percebessem, que essas leis da Gestalt, os princípios básicos aí da Gestalt, aí essas leis que eu comecei a aula da Gestalt, sobre psicologia da Gestalt, falando um pouquinho da teoria da Gestalt. Depois eu fui para a psicologia da Gestalt, Gestalt terapia, e a gente encerra vendo como que essas leis são utilizadas dentro da clínica. Foi o vídeo passado. Nós temos que fazer um fechamento de situações mal resolvidas, não podem dar continuidade, não consigo fazer meu paciente caminhar. Então, eu preciso resolver situações inacabadas. E é isso, gente. Eu espero que vocês estejam bem e encontro vocês no semestre que vem. Esse aqui também é uma das figuras clássicas, né, da Gestalt, o cálice e os dois rostos. Mas acho que isso aí eu já mostrei para vocês em sala de aula. É só para complementar. Eu comecei com as leis da Gestalt e eu encerrei com as leis da Gestalt, mostrando como essas leis são utilizadas na terapia, na clínica. E é isso. Boa noite. Espero que vocês tenham gostado. Encontro vocês no semestre que vem. Boas férias.